Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Livro de Jonas, no capítulo 2. Estaremos refletindo nesta noite sobre este capítulo. Jonas, o capítulo 2. Disse que nós estamos durante todo este mês pensando em avançar. Durante todo esse mês nós temos baseado as nossas mensagens no tema de missões nacionais, que é tempo de avançar multiplicando o amor de Deus. É tempo de avançar na obra missionária, propagando e compartilhando, multiplicando o amor de Deus com aqueles que precisam. E o tema deste culto dessa noite, eu disse que é tempo de avançar pela oração. É tempo de avançar dependendo da oração. E eu quero pensar esse tema a partir deste capítulo. E eu quero ler com você, e eu vou ler numa linguagem, a Bíblia a Mensagem, numa linguagem de Eugene Peterson, um pouco mais atualizada, mas nesse texto ele é muito claro. Então diz assim: então na barriga do peixe, Jonas orou ao Eterno, desesperado em profunda angústia. Orei ao Eterno e ele me respondeu. À beira da morte, clamei socorro e ouviste o meu grito. Jogaste-me lá no fundo, bem no coração do oceano. As ondas imensas e fortes romperam-se sobre mim. Eu disse: fui lançado fora e banido da tua vista, e nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Sufocaram-me as águas do oceano, cercou-me de todos os lados o abismo, e as algas marinhas envolveram a minha cabeça. Desci até onde os montes lançam raízes, tão fundo quando podia ir, onde para mim as portas se fechavam para sempre, mas tu me tiraste com vida da morte, ó Eterno meu Deus. Quando minha vida estava por um fio, eu me lembrei do Eterno, e a ti chegou a minha oração. Ao teu santo templo, aqueles que adoram deuses forjados se afastam do único amor verdadeiro, mas eu adoro a ti, ó Eterno, e canto de gratidão. Eu vou fazer o que prometi, a salvação a ti pertence, ó Eterno. Então Deus ordenou o peixe, e este levou Jonas à praia de volta. Pai, fala, Deus, por essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse é um tempo em que Jonas experimenta na sua vida o poder da oração. Esse é o tempo em que Jonas decide recomeçar. Esse é o tempo em que Jonas decide avançar. Que Jonas decide retomar aquela proposta que Deus tinha dado a ele inicialmente e ele havia perdido. Esse capítulo aqui mostra o tempo em que Jonas decide avançar em direção à obra que Deus tinha proposto a ele. Mas a realidade é que não era fácil agora para Jonas. Agora era muito mais difícil do que no começo. Recomeçar agora em direção ao alvo era um grande problema para Jonas. Ir a Nínive, pregar, partilhar do amor de Deus, multiplicar o amor de Deus, era algo agora que não dependia mais somente da iniciativa de Jonas, diante daquilo que Deus tinha proposto a ele. Era preciso que acontecesse na vida de Jonas agora um milagre. Quando
Quando nós lemos o capítulo 1 de Jonas, você vai ver que Deus traz a Jonas uma mensagem muito clara, muito clara. E também, no primeiro momento, uma mensagem muito simples de ser cumprida. A mensagem de Deus a Jonas é: levanta, vai em direção à cidade de Nínive e multiplique o meu amor na vida daquela cidade. Levanta-te, vai e multiplique o meu amor naquela cidade. É interessante que a gente já leu, e eu já preguei algumas vezes sobre Jonas, que o texto diz que Jonas ouve aquilo que Deus tinha proposto a ele. Jonas entende a missão que Deus estava confiando a ele. Jonas escuta a voz do Senhor. E me parece que isso é muito familiar a nós, porque nós, como igreja, ao longo da nossa jornada de fé e de caminhada, certamente já ouvimos o que Deus deseja que nós façamos. Certamente você já ouviu na sua caminhada de fé qual é a sua responsabilidade como discípulo do Senhor Jesus, como testemunha, como alguém escolhido para dar frutos, como alguém separado para ser um representante do reino de Deus, como alguém que Deus confiou uma missão de ir e indo, evangelizar, partilhar, multiplicar esse amor na vida de outro. Certamente você também já ouviu esse projeto e propósito de Deus para a sua vida. A pergunta é: tomamos a direção ou fomos na direção contrária? Temos cumprido a missão ou temos negligenciado o propósito de Deus? Eu começo a pensar sobre isso dentro deste tema que é de avançar, multiplicando o amor de Deus. Nesse mês em que nós somos desafiados de muitas maneiras. Quem vem assistindo aquilo que eu tenho pregado, você já foi desafiado a orar por missões. Você já foi desafiado aqui a fazer missões locais, indo para uma frente de evangelismo, como IASES, asilo, hospital evangélico. Você já foi desafiado durante esse mês a fazer missões locais, indo. Você já foi desafiado durante esse mês a orar por missões. Você já foi desafiado a responder um chamado missionário na sua vida. Você já foi desafiado durante esse mês a levantar um alvo, uma oferta de missões, para que você entregue, consagre isso ao Senhor, dentro desse mês que nós estamos falando de missões. Agora a pergunta é: qual é a decisão que você tem tomado? Certamente você já ouviu. Se você não ouviu, hoje eu quero continuar desafiando você de alguma maneira fazer missões, cumprir esse propósito de multiplicar o amor de Deus, de avançar multiplicando o amor de Deus, porque isso é o projeto, é o propósito que Deus tem para nós. E é interessante perceber que, assim como é claro para a sua vida e para a minha vida, era claro para Deus, para Jonas, o que Deus queria. Mas Jonas optou em tomar a direção contrária. E quando nós tomamos a decisão contrária àquilo que Deus deseja que nós façamos, nós nos encontramos em dificuldade. E muitas vezes nós vamos nos embaraçando de maneira tal que depois só se for um milagre. Tem gente que para fazer obra missionária, meu irmão, só se for milagre. Só se for milagre. Tem gente que para enfiar a mão do bolso e ofertar um valor sequer, por menor que seja, só se for milagre. Tem gente que para ir fazer um evangelismo, só se for milagre. Tem gente que para caminhar em direção àquilo que Deus está direcionando na vida dela, só se for milagre.
E aí, meu irmão, a direção é a oração. Porque é através da oração que os milagres acontecem. Aí nós precisamos tomar posse desse recurso chamado oração, porque quando nós oramos, Deus abre as portas e a igreja avança. Como eu disse, Senhor, obrigado. E como eu orei para que domingo nós cumpríssemos aquele desafio de irmos nas 2 frentes missionárias. E eu orei por aquilo, e quando eu cheguei aqui tinha 25 pessoas. Eu falei, Senhor, o Senhor responde orações. Porque o Senhor tem despertado e a tua igreja tem respondido. E eu sei que muita gente queria estar lá e não podia, mas estava intercedendo pelos que estavam lá. Eu creio nisso. O desafio é avançar pela oração. E muitas vezes o que nós precisamos é de um milagre. Meu irmão, vou falar uma coisa com você. Financeiramente, eu vou contribuir com missões. Mas eu preciso de um milagre. Porque não está fácil. Está fácil, Muiquinha? Está fácil para alguém aqui? Precisamos de um milagre. Quando precisamos de um milagre, temos que tomar posse desse recurso chamado oração. É porque é através das orações que Deus opera milagre no meio de nós. E foi através de orações que a obra missionária chegou até a mim, até a você. É interessante que eu disse que agora está muito mais difícil para Jonas, porque agora ele dependia do milagre. Não era simplesmente dizer assim, ah, tá legal, eu vou lá e vou pregar. Não, agora Jonas está lá na barriga do peixe. Agora a coisa está tensa para Jonas. Agora não é simples assim, falar, eu estou indo, não. Agora Deus precisa trazer Jonas de volta onde ele estava, por um milagre, para que ele cumpra. Precisamos levá-lo de volta por um milagre ao primeiro amor, ao início da nossa caminhada de fé, quando amávamos, quando ouvíamos a voz do Senhor, dizia, Senhor, nós vamos fazer, nós vamos cumprir. Muitas vezes nós precisamos orar para que a igreja seja levada de volta ao início de tudo, para que aconteça o projeto de Deus. Precisamos orar, irmãos, para sairmos de dentro da barriga do grande peixe, porque senão morreremos dentro dele. Eu vou repetir isso com você. Precisamos orar para que Deus nos tire da barriga do grande peixe, senão morreremos dentro dele. E muitas vezes, o grande peixe é isso aqui, em que você está dentro hoje, que nós chamamos de igreja, e não é igreja. E muitas vezes, isso aqui tem matado as pessoas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes, se nós não orarmos para o Senhor nos tirar de dentro da barriga do grande peixe, nós vamos morrer lá dentro. E muitas vezes o grande peixe é isso aqui que nós estamos cercados. Porque muitas vezes as pessoas estão dentro do templo, sofrendo, angustiadas, oprimidas, não estão experimentando mais o agir de Deus em suas vidas, não estão experimentando mais o poder da oração, não tem prazer mais na obra missionária, estão morrendo, mas não clamam ao Senhor, para que o Senhor venha em nossa direção, e nos tire da barriga desse grande peixe, e nos leve para fora, para que assim possamos avançar e multiplicar o amor de Deus. Às vezes o grande peixe, que tem impedido agora você de seguir em frente, é a sua família. Você está tão acomodado lá dentro, você está tão bem dentro da sua casa, dentro da sua família, que para tirar você desse ambiente, só um milagre de Deus na sua vida. Às vezes o grande peixe que está nos cercando é as questões financeiras que nós vivemos. A empresa, o trabalho, o estudo, o namoro, não sei, querido, mas muitas vezes são essas coisas que nos impedem de seguir em frente. Mas nós não podemos esquecer que muitas vezes
Deus te mantém dentro desse grande peixe para que você não morra, para te dar uma oportunidade, para trazer livramento sobre a tua vida, para trazer você uma oportunidade de recomeçar. Jonas olha lá do ventre do peixe para o Senhor, e ele agora recorre à oração, e ele diz: eu estava à beira da morte, eu estava me desfalindo, a minha vida estava indo embora, mas eu clamei o socorro do meu Deus. E eu estava lá no fundo do abismo, e Deus veio em direção a mim. E a Bíblia e o texto diz que Deus faz com que o grande peixe leve Jonas de volta para a praia, e ali Jonas possa dar continuidade àquilo que Deus estava propondo a ele. Nós precisamos, queridos, avançar pelo poder da oração. Nós precisamos, como igreja, avançar em direção à obra que Deus tem proposto a nós. Nós precisamos, como igreja, usar esse artifício que temos, que é a oração. A oração é uma arma. Paulo, escrevendo no capítulo 6 de Efésios, ele diz assim: estais firme para resistir aos dias maus, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. E na armadura de Deus, ele fala sobre oração. A oração é uma arma que nós temos para colocar diante de Deus e vencer todas as setas malignas que nos impedem de seguir em frente. Quando falamos em multiplicar o amor de Deus e pensamos em missões, muitas vezes pensamos apenas nos campos missionários distantes. Às vezes pensamos até em projetos, como eu disse a você, lá do hospital, do Hospital Evangelho e Asilo, como temos feito. Mas tem pessoas que estão num buraco tão profundo de sua vida, que ele não multiplica o amor de Deus nem com a sua esposa mais. Não multiplica o amor de Deus nem com seus filhos mais. Não multiplica o amor de Deus nem dentro da sua casa mais. Ele perdeu a direção do alvo de Deus para a tua vida. Ele perdeu o projeto de Deus para ele. Ele se perdeu. Ele tomou a direção tão contrária à vontade de Deus, que ele não consegue multiplicar o amor de Deus, nem com aquele que está do lado dele, no dia a dia da sua vida, porque ele perdeu a direção, e agora o que ele precisa é de um milagre na sua vida. Queridos, o tema principal da oração de Jonas, ao perceber o que tinha acontecido com ele, é um tema de arrependimento. Muitas vezes, para que a igreja avance, nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Precisamos nos quebrantar. Precisamos olhar para o Senhor e dizer: Deus, tomamos a direção errada, nos leva de volta, para que assim avancemos, cumprindo a vontade do Senhor. O tema principal da oração de Jonas era de arrependimento, era de socorro, de dizer: Deus, vem em direção à minha vida, porque a morte está em torno de mim. Tem tantas pessoas morrendo espiritualmente, mas não dobra o seu joelho para dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, não deixa que eu morra. Não deixa que a minha família se desfaça. Não deixe que meu casamento se desfaça. Não deixe que meu filho deixe de me amar. Não deixe que meu filho deixe de me respeitar. Tem tanta gente morrendo, vendo as coisas sendo destruídas em torno de si, mas não prostra o seu coração para avançar através da oração, experimentando o poder, a cura, o milagre de Deus nas suas vidas. Quantas pessoas deixaram de acreditar no poder da oração, queridos? Eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui nessa noite. Deus é o Deus que está sempre nos dando a oportunidade de recomeçar com Ele. Seja em qual área for, seja a posição que você estiver, seja onde você estiver, no lugar que você estiver, se você buscar ao Senhor, Ele virá em direção à tua vida e Ele responderá às suas orações.
Davi, escrevendo no Salmo 139, ele diz assim: se eu subir ao lugar mais alto, ali o Senhor estará. Se eu descer ao mais profundo do abismo, ali o Senhor estará. Porque não existe lugar que eu possa me esconder da face do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E não importa a posição, não importa o lugar que você esteja, não importa o rumo que você tomou, mas se você hoje entender que você parou por causa das suas escolhas, e você precisa avançar de alguma maneira, seja em qualquer área da sua vida, eu quero dizer a você, propor a você, que você avance pela oração, e que o tema da oração seja confissão, de olhar para o Senhor e dizer: Deus, eu errei, eu falhei, e eu quero recomeçar com o Senhor, eu quero reassumir o meu compromisso com o Senhor. Quantas vezes eu investi no reino, eu investi financeiramente, mas houve um tempo que eu parei, eu não contribuo mais. Quantas vezes eu orava pelos missionários, eu dobrava o meu joelho e eu dizia: Senhor, tenha misericórdia, mas hoje eu não oro mais, eu não oro nem para minha família, eu não oro nem por mim mesmo mais, eu não oro nem pelos meus vizinhos. E eu quero te pedir perdão por isso, porque eu quero recomeçar nessa obra com o Senhor nessa noite. Eu não tenho orado nem pelo meu casamento mais, Senhor. Deus deseja que você multiplique o amor que está na sua vida com aqueles que estão ao seu lado. É isso que ele disse para Jonas: Jonas, vai lá em Nínive e multiplica o meu amor na vida daquela cidade. É isso que ele diz com os discípulos: indo pelo caminho, vocês vão multiplicar o meu amor, ensinando a palavra que hoje eu vos tenho dado, discipulando, batizando essa gente. É isso que ele diz para você lá em João capítulo 15, versículo 16, não foste você que me escolheu, mas eu escolhi você para que você vá e que você dê frutos, e esses frutos permaneçam. Deus não escolheu você para ficar trancafiado dentro de uma barriga de um grande peixe, sofrendo humilhação, angústia, depressão, sofrimento, mas Deus separou você para que você vá e indo, você produza bons frutos. Eu quero orar com você nessa noite, e eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor quer recomeçar com você todos os dias, seja em qual for a área da sua vida. O Senhor quer dar a você hoje a oportunidade de crescer um pouco mais com Ele. Os dias que temos vivido, querido, para a nossa nação, para a nossa nação é a oportunidade de crescimento. Os dias que as famílias têm vivido de tantos ataques, de tanta influência maligna, é um tempo, uma oportunidade das famílias se fortalecerem no Senhor e crescer no Senhor. As lutas que têm vindo sobre a igreja, seja ela de pecado, de sofrimento, de angústia, é para que a igreja cresça e avance, se arrependa, chore diante de Deus e siga em frente. A música que os meninos vão cantar agora, eu quero que você pense nela, mas de uma maneira concreta, mesmo sentado em onde você está, e você faça dessa música a sua oração, porque ela diz: cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor está nos dando a oportunidade de crescer um pouco mais. Quando a sua fé é provada, o que acontece na sua vida? Você avança ou você retrocede? A Bíblia nos ensina que a nossa fé, ela cresce cada dia diante de Deus. E seja qual o problema que você esteja passando ou enfrentando, o Senhor te dá a oportunidade de crescer um pouco mais nessa noite e avançar pelo poder da oração. Faça dessa música sentadinho como você está, os olhos fechados, faça dela uma oração nesse momento.
descer um pouco mais as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do meu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Feche os teus olhos. Coloque-se diante de Deus nesse momento. Qual é a área da sua vida que você precisa avançar? Qual é a área da sua vida que você precisa seguir em frente? De alguma maneira, as suas escolhas têm o impedido. Deus tem propósitos para a sua vida e claros. E o propósito dele é que você multiplique o amor dele aonde você estiver. Por isso, não permita que as suas escolhas o afaste desse propósito de Deus. Se de alguma maneira você tem se sentido dentro de um peixe e impedido de seguir em frente, peça a Deus nessa noite que venha com milagres e com provisão na tua vida. Peça ao Senhor que venha em misericórdia a você e te dê a oportunidade de recomeçar com Ele. Deus deseja fazer isso com você nessa noite. Mas você precisa tomar a direção certa, precisa tomar o rumo certo, para que você avance dentro daquilo que Deus tem proposto para a tua vida. Ai, Jesus, muito obrigado, Deus, porque essa palavra veio do Senhor para a minha vida. E eu creio que assim como o Senhor me entregou essa mensagem, o Senhor entrega nessa noite a corações que é cristão. Deus, eu tenho certeza e convicção, Pai, de que esta palavra nessa noite veio ao encontro de vidas, ó Deus, que precisam de milagres, ó Pai. E que ao sair deste lugar, eles sintam libertos, ó Deus, e pronto para avançar. Certo que o Senhor estará na frente, ó Deus. Certo que o Senhor que fará a obra, assim, ó Deus, como o Senhor tem feito até aqui. Assim como o Senhor realizou na cidade de Nínive, como Jonas foi, ó Pai. O Senhor operou um milagre naquela cidade. Eu quero te pedir que o Senhor opere um milagre na vida daqueles que estiverem ao nosso lado, ó Deus. Mas que nós não nos cessamos de multiplicar o seu amor. Nos abençoe, Pai, nos guarda, nos leva de volta, ó Deus, às nossas casas, mas livres de toda acusação do pecado, porque o Senhor tem derramado perdão no meio de nós. Obrigado porque o Senhor tem derramado cura e tem feito milagres todos os dias na nossa vida, para que como igreja possamos avançar. Pai, obrigado por tudo, continue nos abençoando, no nome de Jesus, amém.